Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 7 do curso de Análise 3. Essa aula é intitulada O Espaço Tangente, vídeo único, também intitulado O Espaço Tangente. Bom pessoal, para definirmos o espaço tangente, vamos demonstrar esse teorema aqui, esse resultado, que nos fornece duas alternativas de enxergar esse espaço tangente. Então, bem útil, né? Então, o teorema diz o seguinte: sejam M, né, no Rn, uma superfície de dimensão M e classe CK, e P, né, um ponto dessa superfície. Aí consideremos o subconjunto A do Rn formado por todos os vetores V do Rn, claro, de modo que, esqueci de colocar, gente, desculpa, V igual a lambda' de zero, certo? Para algum caminho diferenciável lambda em M, né? Satisfazendo lambda 0 igual a P. Ou seja, gente, o A são todos os vetores que têm a forma lambda' de zero, onde esse lambda é um caminho diferenciável em M, né? Que no zero vale P, certo? Se φ for uma parametrização de uma vizinhança relativa V, né, do P, ou seja, φ sai de V0 aberto do Rn, chega em V, né, de modo que φ de x0 é igual a P para algum x0 em V0, né, ou seja, uma parametrização de fato, então A é igual à imagem, né, dessa transformação linear aqui, gente, que é a derivada, né, de φ no ponto x0. Certo? Então, para demonstrar esse teorema, né, como é uma igualdade de conjuntos, vamos mostrar que cada conjunto aqui é subconjunto do outro, né? Então, seja V em A, certo? Se V está em A, então ele é um lambda' de zero, né, para algum caminho diferenciável em M, certo? Então, existe um lambda que sai de menos epsilon até epsilon, chega em M. Aí aqui tem um cuidado técnico, né? A gente pode diminuir esse epsilon quanto a gente queira. Lembre que a gente só está interessado no ponto zero, né? Então, a gente diminui o quanto a gente queira, de modo que, como V ele é um aberto relativo, então a gente consegue que a imagem desse lambda aqui ele esteja em V, já aqui no ponto zero, né? Lambda ele vale P, que está em V, certo? Então, só por um cuidado técnico, que a imagem desse lambda, né, a gente pode supor que esteja em V. Né? Por que isso? Para a gente montar esse novo caminho aqui, a diferenciável, que é o μ, que é dada pelo φ a menos 1 composto com lambda, né? Ele vai sair de menos epsilon até epsilon, chega em V0, vai ser um caminho, certo? E por um corolário da aula anterior, certo? Do vídeo 2 da aula 6, o que a gente tem é que esse caminho ele vai ser diferenciável. Certo? Além disso, se você aplicar no zero, né, a gente vê facilmente que dá μ de zero vai ser x0. Certo? Então, a gente quer mostrar que esse V aqui ele está na imagem da derivada de φ no ponto x0, não é isso? Então, se a gente denotar U como sendo esse vetor aqui, ó, μ' de zero, o que é que vai acontecer? Quando a gente aplica U na derivada de φ no ponto x0, né, a gente faz as substituições, né? x0 vale μ de zero, então a gente colocou. U vale μ' de zero, então a gente colocou. Isso aqui coincide com a regra da cadeia, né? Pensando de maneira inversa. Então, isso aqui vai ser a φ composto com μ' no ponto zero. Né? A gente coloca a definição de μ agora e vamos cancelar, né, a φ e vamos ficar com a lambda. Né? Então, vai ficar lambda' de zero, só que isso aqui, por definição, vale V. Ou seja, φ' de x0 aplicado em U dá V, portanto, V está na imagem, né, dessa transformação linear. Então, a gente tem que essa inclusão aqui, né, A está contido na imagem, ela é satisfeita. Certo? Para a recíproca, o que a gente vai fazer? Vamos supor que V ele esteja na imagem, né, dessa transformação linear. Então, V vai ser igual a um φ' de x0 aplicado em U, né, um vetor U. Certo? E o que é que vai acontecer? Se a gente notar aqui, ó, olha o que vai acontecer. Se a gente tomar essa μ, certo? Esse caminho diferenciável aqui, ó, μ de t igual a x0 mais tu, novamente, diminuímos o epsilon de maneira suficiente, né? Para que a imagem dessa μ aqui ela esteja toda em V0. Né? Por que a gente pode fazer isso? Porque V0 é um aberto, certo? E x0 está em V0. Beleza? Então a gente consegue fazer isso, né? Para pequenos valores aqui de t, a gente consegue que isso aqui sempre vai estar em V0, né? E aí o que, é que vai acontecer? Com isso aqui, com esse μ, se a gente derivar ele e aplicar em zero, a gente vê que vale U. Né? Fácil de ver isso aqui. Beleza? Então, se a gente considera essa lambda aqui, ó, como sendo φ composto com μ, ela vai ser uma função, vai ser um caminho diferenciável que sai de menos epsilon até epsilon, chega em V. Né? Se você aplica no zero
vai dar V, certo? Por quê? Pela regra da cadeia, certo? E aí, se você aplica lambda no zero, você vai encontrar P. Portanto, né, é a definição de um elemento que está em A, né? Então, esse V aqui, ele tem que estar em A. De modo que a imagem, né, dessa derivada aqui, ela está contida em A, logo são iguais. Com esse resultado em mãos, a gente pode definir o espaço tangente. Então, sejam M no Rn uma superfície de dimensão M e classe CK, e P um ponto dessa superfície. O espaço tangente a M no ponto P é o conjunto A que a gente considerou no teorema anterior. Certo? A notação para ele vai ser essa daqui, gente. T índice P, M. Certo? Subconjunto, evidentemente, do Rn. E aí, segundo o teorema anterior, né, pelo teorema anterior, a gente consegue observar o espaço tangente a M no ponto P sobre dois aspectos. Né? O primeiro é usando a definição mesmo da A, né, do conjunto A, que é o conjunto formado por todos os vetores velocidade, né, de caminhos diferenciáveis no instante onde esses caminhos tocam no ponto P da superfície. Certo? Então, são caminhos na superfície. Né? O segundo aspecto é na caracterização, né? Na igualdade lá que a gente obteve, que é quando você pega uma parametrização de uma vizinhança desse ponto P, né, na superfície, né, e aí a gente deriva ela, certo? Essa parametrização aplica no ponto onde, né, é mandado no P, certo? E calculamos a imagem, certo, dessa transformação linear. Aí a gente vai obter também, né, o espaço tangente a M no ponto P. Certo? E essa segunda caracterização ela é bem legal, porque com isso, né, a gente consegue ver que o espaço tangente a M no ponto P ele é um subespaço vetorial, né, porque ele é a imagem de uma transformação linear. Certo? Além disso, gente, ó, como a filinha, né, no ponto x0, né, esse x0 é o que vai em P, certo? Por φ. Né, como filinha no ponto x0 é injetiva, né, isso aqui acontece para todo o x0, na verdade, né, mas eu quis enfatizar o x0, quem é. Né, então, como ela é injetiva, né, então essa filinha de x0 ele é um isomorfismo sobre a sua imagem, né, e aí a gente conclui que a dimensão, né, do espaço tangente de AM no ponto P vai ser M. Certo? E aí, claro, quando a gente aplica a base canônica aqui, né, no RM, a gente vai obter uma base para a imagem, que vai ser o espaço tangente, né, e por definição, né, quando você aplica, vai ter exatamente esses vetores aqui, né, del φ, del xi, né, ou seja, as derivadas parciais de φ com relação a xi, né, isso aqui vai ser um vetor, né, gente, para cada i igual a 1 até m. E aí você vai conseguir formar uma base para o espaço tangente. Essa base aqui a gente vai dizer que é a base associada à parametrização φ. Certo, gente? Por fim, gente, vamos, para a gente obter, né, um resultado de encontrarmos superfícies boas, podemos dizer assim. Né? Então, vamos precisar dessa definição aqui, né, de valor regular de uma aplicação. Certo? Então, seja f, né, que sai de um aberto U do Rn mais n, chega no Rn, é uma aplicação diferenciável, né, no aberto U. Certo? Então, dizemos que C, né, no Rn. Claro que o interessante aqui é quando C está na imagem da f. Né? Então, dizemos que C é um valor regular de f se a derivada de f no ponto x, certo, for sobrejetiva para qualquer x em U, né, cuja imagem por f é C. Certo? Então, pense assim, você pega a imagem inversa desse valor dito regular, e aí todos os pontos dessa imagem inversa, quando você deriva f e aplica nesses pontos, você vai obter uma transformação linear sobrejetiva. Né? Se isso acontecer, então nós temos que C é um valor regular. Bom, pessoal, então partimos para o último resultado dessa aula, que diz o seguinte: seja C, né, no Rn, um valor regular da aplicação f, que sai de U e chega no Rn, de classe CK, né, no aberto U do Rm mais n. Então, se você pega a imagem inversa desse valor regular por f, né, é chamado de m, então esse m será uma superfície de classe CK e dimensão m no Rm mais n. Além disso, para cada p na superfície, o plano tangente a m no ponto P é o núcleo dessa derivada aqui, f' no ponto P, né, que, claro, por definição, sai do Rm mais n e chega no Rn. Certo? Então, gente, é um teorema que nos permite construir, né, superfícies,
né, de classe CK e dimensão M, certo? E além disso, né, é uma coisa que não está aqui, né, mas vocês vão compreender, elas são superfícies boas, né, num sentido que vocês vão entender quando for passado o curso aí. Ao longo do curso vocês vão entender por que eu estou falando isso, certo? Então, para demonstrar isso, gente, vamos olhar primeiro para a primeira parte, né, óbvio. Para a primeira parte, gente, o que a gente faz é usar um corolário do teorema da função implícita, né, que está aqui na tela já, no lugar do teorema acima aí eu coloquei, certo? Que corolário é esse? Que vai garantir, né, que essa M aqui, certo? Definida como a imagem inversa de C por F, ela é localmente o gráfico de uma aplicação, certo? De classe CK, definido no aberto do RM, certo? E aí a gente sabe, né, usando o vídeo 2 da aula 6, que conjuntos dessa forma são superfícies de classe CK e dimensão M, certo? Então, a primeira parte, ok. Falta a segunda, né? Mostrar que o espaço tangente, né, AM no ponto P coincide com o núcleo dessa transformação linear aqui. Gente, transformação linear, primeira coisa, vamos falar aqui sobre ela, né? Vamos dar uma relembrada. Transformação linear tem núcleo, né? O núcleo é um subespaço vetorial, né, do espaço domínio, né? Temos a imagem, que é um subespaço vetorial do contradomínio, certo? E nós temos o teorema do núcleo-imagem, que diz o seguinte, né? Se você tem uma transformação linear, né, entre espaços de dimensão finita, então a dimensão do espaço domínio é igual à dimensão do núcleo da transformação linear mais a dimensão da imagem da transformação linear. Gente, P foi tomado em M, né? Ou seja, f de P é C, certo? C é um valor regular. Então, por definição, essa derivada aqui, no ponto P, ela é uma transformação linear sobrejetiva, né? Se é sobrejetiva, então é porque a dimensão da imagem é N. Beleza? Outra coisa, a dimensão do espaço de saída, né, no domínio, é M mais N. Então, sobra, né, pelo teorema do núcleo-imagem, que o núcleo dessa transformação linear aqui, né, ou seja, o núcleo de F' aplicado a P, tem dimensão M, que é a mesma dimensão, né, do espaço tangente, né, de M no ponto P. Então, beleza. Então, veja o que está acontecendo aqui. Tanto o núcleo dessa derivada aqui, quanto o espaço tangente AM no ponto P, eles são subespaços vetoriais, né, de Rn mais N e têm a mesma dimensão. Então, se um tiver contido no outro, eles são iguais, né? Se pelo menos um estiver contido no outro, eles são iguais. Então, vamos mostrar, gente, que o espaço tangente AM no ponto P, ele é subconjunto, né, do núcleo dessa derivada aqui, certo? Então, para a gente mostrar isso, vamos lá. Se V, né, pertence ao espaço tangente, né, AM no ponto P, então é porque V ele é igual a lambda' de zero, né, para algum caminho diferenciável em M, certo? Onde no zero vale P. Beleza? Então, se a gente considerar essa função aqui, gente, ó, se você pega f e compõe com a lambda, né, a gente vê que, como o lambda de t está em cima de m, e m tem essa cara aqui, né, ó, m vai ser todos os elementos, né, de U, né, que quando você aplica f dá c, então a gente vê que essa função aqui ela é constante igual a c. Né, e lembre que esse t aqui está sendo tomado no intervalo, né, eu omiti aqui, né, mas a gente está tomando no intervalo, né, que vai ser no domínio da lambda, certo? Então, o que a gente tem é que é um conexo, né? Então, a derivada C0 tem que ser constante, certo? A função. Então, a gente vai usar a regra da cadeia para verificar que 0 é igual à derivada disso aqui no ponto de 0, certo? E aqui, a gente usando a regra da cadeia, vamos verificar que isso aqui vai ser igual a f' em lambda de 0 vezes, desculpa, aplicado em lambda' de 0, né? Esse lambda de 0 a gente sabe que é P, certo? E lambda' de 0 é V. Né? Então, o que a gente está vendo aqui é que f' de P aplicada a V vale 0, portanto, V está no núcleo dessa transformação linear, como queríamos. Então, a gente vê que, de fato, não é, o espaço tangente, né, AM no ponto P, ele é subconjunto do núcleo da derivada, né, de F no ponto P, né, tem a mesma dimensão, são os subespaços vetoriais, né, tem a mesma dimensão, portanto, eles têm que ser iguais, certo, gente? Então, finalizamos aí esse teorema aqui. E aqui também finalizamos a nossa aula 7. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Até mais!